Olá, meus amigos, boa noite, com muita paz, muita alegria. Começamos mais uma semana de estudo do livro Céu e Inferno. Hoje nós vamos entrar no primeiro capítulo. Fizemos semana passada a apresentação do livro, onde demos uma passagem geral desde os tempos em que o livro foi escrito, falamos um pouquinho do método de Kardec, do que nós podemos esperar dessa obra, o que ela vai nos retratar. E hoje nós vamos iniciar, então, o primeiro capítulo. Dando um tempinho para o pessoal poder entrar, dando boa noite para o pessoal que já está nos assistindo, os amigos que estão nos assistindo de casa. Nós tivemos problema na transmissão do Instagram, mas continuaremos aqui pelo Facebook do Agenda. Agradecer mais uma vez a oportunidade que o Agenda tem nos dado de poder compartilhar esse estudo, de fazer essa reflexão. Então, vamos começar. O primeiro capítulo de hoje, ele vai trabalhar, então, o capítulo 1º, o futuro e o nada. Nós vamos abordar hoje algumas doutrinas, algumas crenças que acreditam no nada após a morte. Então, a ideia, como nós fizemos semana passada, é trazer o olhar de Kardec, o método que Kardec utilizava quando estava pesquisando, então, os fenômenos ainda espirituais, olhando ainda pelo lado da ciência, e refletir. Então, ele coloca no primeiro capítulo algumas crenças e ele vem caminhando até chegar na doutrina espírita. E a ideia aqui é que nós possamos estar com a cabeça bem tranquila, bem livre, possamos refletir um pouquinho sobre as ideias que Kardec coloca, lógico que orientado pelos espíritos superiores. Então, nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, somos felizes, às vezes tristes, mas uma coisa é certa, nós iremos morrer. E isso todos nós passaremos por esse fenômeno. Então é algo que nós temos que pensar. A doutrina espírita, embora ela traga a continuação do espírito, a continuação da vida após a vida terrestre, do plano espiritual, pouco nós falamos sobre a morte. E talvez por esse motivo que nós espíritas, tão pouco lemos o livro Céu e Inferno. Então é uma grande oportunidade estarmos aqui, lendo essa obra, estudando essa obra, compreendendo um pouquinho mais sobre o processo pós-morte. Porque a doutrina ela estuda o nosso melhoramento enquanto encarnado. E a proposta aqui é estudarmos além do desencarne também. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando. Estou vendo o pessoal entrar, não dá para responder a todos. Mas vamos lá. Desde que existe o mundo, o ser humano busca uma resposta a fim de compreender para onde nós vamos. Qual é o sentido da vida? Será que nós seremos mais felizes, menos felizes? Será que se nós chegássemos a uma pessoa que está próxima do desencarne, está sofrendo, com muita idade avançada, e falasse que ela teria condição de viver mais um bom tempo e que poderia ser muito feliz, será que ela gostaria ou será que ela não gostaria de receber essa notícia? E é nesse pensamento que nós começamos agora. Já pensou se nós parássemos para refletir que após a morte nada existiria? Que seria o fim de tudo? Que nascemos sem um propósito e que o final nosso é a destruição absoluta. É justamente isso que a crença no nada, no pós-morte, vai nos trazer. Qual seria a necessidade, então, de nós melhorarmos, de nós progredirmos, se todo o trabalho que nós fizéssemos seria deixado aqui? Não teria mérito nenhum. Será que valeria a pena? Será que faz sentido pensarmos pela lógica do nada após a morte? É esse olhar que Kardec nos convida. Tem lógica o que nós estamos falando? É possível isso acontecer? Porque se isso for possível, nós estamos caminhando errado. Para que eu vou evoluir? Para que eu vou progredir, trabalhar, olhar para o outro? Mas lá dentro, na nossa consciência, a nossa intuição vai mostrando que isso não é possível. Que existe, sim, algo além.
Porque se nós fôssemos olhar apenas pela crença do nada, nós estaríamos olhando apenas pelo materialismo, pela busca pelo material. E valeria a pena? Olharíamos apenas a vida presente, porque o futuro não existiria. Estimularíamos agora o quê? O egoísmo, porque estaríamos olhando para nós, apenas para a nossa família, mas primeiro para nós. Nos tornaríamos cada vez mais egoístas, porque se a vida acaba daqui a pouco, que freio eu teria para seguir? Por qual motivo eu deveria analisar as consequências pela qual eu passo? A primeira crença que Kardec vai trazer no primeiro capítulo é o niilismo. Ele vai defender 100% o materialismo. É o materialismo puro. E a primeira colocação que nós vamos colocar é assim: vamos imaginar que o mundo passasse por uma grande pandemia e que essa pandemia colocasse em risco a vida de muitas pessoas. E eu tivesse a certeza de que a maioria das pessoas infectadas morreriam. Como eu iria progredir? Como eu iria agir? Será que eu agiria pensando na outra pessoa? Ou será que eu cometeria todos os delitos porque correria o risco de eu não sobreviver? E depois da morte, nada teria. Nenhuma consequência me seria caída sobre mim. Mas isso não parece muito lógico. Quando nós olhamos a questão do niilismo, que vai negar toda a vida, ele vai negar também Deus. Ele vai colocar como se Deus não existisse. Porque ele coloca o ser humano como sendo o único elemento. Elemento esse que busca cada vez mais saciar os seus desejos. Imaginou se essa crença aumentasse? Seria o fim da humanidade. Porque se estivesse bom, eu continuaria olhando só para mim, prejudicando os outros. Mas se a vida estivesse ruim, eu poderia então finalizar a vida por aqui. Poderia então encerrar a minha vida. Porque eu sou um fracassado, com dificuldades, não sou feliz. Por que eu deveria continuar com a minha vida? Quando nós olhamos, então, as pessoas que defendem o nada após a morte, precisamente a ideia do niilismo, nós vamos encontrar que são pessoas que não compreenderam, de fato, a vida. Na mais simples colocação. Será que essas pessoas não trazem um medo do nada? Não trazem um medo da morte, por isso preferem imaginar que não existe nada? Independente da colocação que eu sigo, independente da maneira como eu vou proceder, nada vai me acontecer. É muito mais fácil eu pensar nisso e eu acredito nisso. Porque fica mais fácil. Porque se eu for pensar na necessidade de progredir, me transformar, aí fica difícil. Porque aí eu vou ter que me melhorar muito. Então essas pessoas que acreditam no nada preferem negar a existência do que de fato encarar a realidade. São pessoas que trazem o medo da morte, o medo do pós-morte. Isso estimula cada vez mais o suicídio, vai estimular cada vez mais o desânimo. Por quê? Por que eu vou querer cansar o meu espírito a fim de progredir? Kardec vai trazer um caso muito curioso de um jovem de 18 anos que foi diagnosticado com um problema cardíaco irreversível. Ele iria morrer. De 2 meses a 1 ano, ele morreria. Não tinha como reverter. Se sobrevivesse 1 ano, seria muito. Logo, esse jovem de 18 anos abandona os estudos, abandona tudo que ele caminhava em busca do material e vai viver a vida. E um dia ele é interrogado por qual motivo ele havia desistido do estudo, havia desistido de aprender, e aí vai colocar que ele quer mais é curtir a vida, ele quer mais aproveitar a vida, porque logo vai acabar. E adianta ele querer cansar o espírito, como nós colocamos, em busca de conhecimento, em busca de melhora, em busca de policiar, cercear suas paixões, se tudo vai acabar. Agora, se ele trouxesse o conhecimento espírita, como será que ele pensaria? Bom, de 2 meses a 1 ano é um período em que eu posso trabalhar.
primeiro passo, eu vou fazer de tudo para conseguir prolongar a minha vida. Porque é certeza de que eu não acelerei a minha morte. Então eu não vou ser classificado como um suicida, mesmo que seja inconsciente. E o segundo, que seja um momento de resignação, que eu aproveite para burilar o espírito, aceitar o que eu estou passando, porque eu sei que isso vai ser melhor, que eu possa trazer felicidade, mas que eu esforce ainda mais no conhecimento, no estudo. Qual das duas doutrinas é melhor? Qual dos dois entendimentos nos traz uma tranquilidade maior? Porque se nós formos imaginar na doutrina do nada, nós vamos encontrar nada após a morte, nós estamos dizendo que de fato Deus não existe. Deus não é bom e nem justo, porque temos tanta diferença. Será que o final é isso mesmo? É lógico que não. É um grande contrassenso quando nós olhamos e imaginamos o nada. É como se o vaso olhasse ainda para a argila ali, olhasse para a cerâmica e dissesse que não aceita, que não reconhece a lama. Ou que o ouro ali, todo brilhoso, todo brilhante, olhasse para o barro escuro e dissesse que também não aceita o barro escuro, sendo que foi a origem. É essa negação que o niilismo traz. Ele nega a Deus mesmo diante dos fatos. E aí nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 147, onde vai trabalhar justamente a questão do materialismo, né? Então Kardec vai perguntar para os espíritos por que os anatomistas e os fisiologistas que aprofundam nas ciências naturais, com tanta frequência, são levados ao materialismo. E ele vai falar que todas as pessoas caminham para o materialismo, não só os fisiologistas, é porque eles trazem a sua referência naquilo que eles veem. E eles complementam que o homem orgulhoso julga saber tudo e não admite que nada esteja acima do seu conhecimento. Então, se ele não conhece, ele nega. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Ou seja, a natureza não pode trazer nada oculto. Tudo tem que ser mostrado ao homem, como se nós já estivéssemos nessa condição de compreender e de entender tudo. Por isso nega a Deus, porque ainda não compreende. No livro dos médiuns, no item 30 das manifestações, ele vai colocar que se não seria vantagem, se não iria convir tentar fazer a conversão desses incrédulos. E aí os espíritos vão dizer que não. Que ficar insistindo com essas pessoas, que você até pode falar, mas insistir com essas pessoas seria dar importância a algo inútil, sem importância. E com o tempo, através das encarnações, essa pessoa compreenderia e traria, então, no seu inconsciente, essa questão da vida após a morte. E como nós deveríamos trabalhar, então, para conseguir abolir essa crença do nada? No Livro dos Espíritos, isso ainda. Vai dizer que é pelo exemplo. Se nós praticarmos tudo aquilo que nós falamos, com o tempo a pessoa vai olhar isso, ela que não acredita em nada, vai falar, poxa, se essa pessoa está caminhando assim, está progredindo, está melhorando, é feliz, acho que aí tem alguma coisa diferente. Mas é estranho porque nós nos apegamos muito fácil. Nós olhamos as coisas materiais e nos apaixonamos muito fácil. E esquecemos que isso nós não vamos levar daqui. Vivemos diariamente para a matéria. A doutrina fala muito isso, mas nós também estimulamos isso. Será que não valeria a pena pararmos ali alguns minutos, que seja segundos na semana, não é no dia, para pensarmos na transitoriedade do espírito? Porque mesmo que estamos nós pensando na doutrina espírita, o que temos feito da questão material? Temos pensado nisso? Porque o dia que a morte chegar, embora tenha algo após a morte, e nós vamos trabalhar mais ainda nessa questão hoje, nós devemos nos questionar, será que a maneira como eu estou me conduzindo está correto? Porque eu daqui nada eu vou levar.
Será que eu não poderia abrir mão de nada do que eu estou buscando, dos meus desejos, a fim de entender que o que importa de fato é a questão espiritual e não material? Esse é o primeiro ponto que nos leva a olhar para a questão 100% material. O niilismo é a doutrina 100% materialista. A segunda crença que Kardec vai trazer é a crença da absorção do todo universal, onde se imagina que existe uma inteligência fora da matéria, fora do corpo, e que todos nós saímos dessa inteligência, voltamos para a Terra. Mas quando nós morremos, desencarnarmos, nós vamos voltar para essa inteligência. Como se fosse uma gota tirada do oceano, nós vamos viver, depois somos colocados novamente nesse oceano. Mergulhados no nada de novo. Perdemos mais uma vez a nossa individualidade espiritual. Será que faz sentido? Às vezes poderíamos pensar, bom, mas eu venho, melhoro, volto para o todo. E como que esse todo, sendo homogêneo, sendo uma coisa única, pode trazer espíritos em evolução diferente, com conhecimento diferente? Se nós imaginarmos que tudo bem, isso pode acontecer pela educação, porque pela educação o espírito aprende, então ele vem no berço, uma família preparada, e pela educação, pelo espelho, ele vai se moldando. Tá, mas quem seria o professor? Quem seria o modelo? Pois todos nós saímos do mesmo lugar. Todos nós saímos daquele todo, igual, homogêneo. E se nós pensarmos que somos todos iguais, então, como será que poderia ter espíritos menos evoluídos? Pensemos em nós. Como poderia ter espíritos menos evoluídos do que nós? Não seria um contrassenso? Começamos aqui já a olhar nisso, não é? Será que teria lógica imaginarmos todos nós saindo e voltando para o mesmo lugar? Como poderíamos imaginar a nossa bondade, a nossa doçura, quando olhamos para alguém que ainda comete a maldade? Será que sairia do mesmo lugar? Essa é outra doutrina que nós precisaríamos repensar. Porque mesmo que a alma melhorasse, não justificaria ela sair da mesma origem. Porque ela perderia sua característica. E mais uma vez, tudo aquilo que nós buscássemos melhorar, todo o nosso trabalho seria perdido. Porque nós voltaríamos a ser depositados num todo. Depositados num oceano, juntos, homogêneo, os bons e os ruins. Em resumo, o niilismo aniquilaria o espírito, a alma. E a absorção do todo ia devolvê-la para o nada. Nós estamos falando do nada para o nada. Então são duas crenças trazidas por Kardec que vai nos mostrar como é incoerente pensar nisso. Como que não dá nem para pensar a possibilidade disso existir. E aí nós vamos ter lá no Livro dos Espíritos, na questão 158, onde Kardec vai colocar que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte. Então Kardec vai colocar, mas se não é todo mundo depositado nesse reservatório global, ou se morrendo não acaba tudo, que prova que nós podemos ter da individualidade? Que cada alma, cada pessoa, cada espírito é único. Que ele vai passar por diversos corpos, através da reencarnação. Então ele vai colocar, que prova nós temos? Kardec perguntando para os espíritos. E ele vai colocar, não tendes esta prova nas comunicações que recebeste? Ou seja, Kardec estava conversando com o espírito. E aí ele coloca, a observação abaixo, se todos nós fizéssemos parte de um todo comum, as comunicações que você tem em vários pontos do globo, ou seja, por todo o mundo, essas comunicações precisariam ser a mesma, e não diferentes, porque seria uma inteligência única comunicando com você. Como que poderia, ora você ter uma informação, ora ter informação diferente? É o primeiro ponto. E ele vai colocar, vocês não veem porque são cegos, porque se quisessem ver, viriam. Vocês não ouvem porque se fazem de surdos, porque se quisessem, ouviriam. Existe uma voz interior que mostra
a continuidade espiritual, ou seja, a consciência. E ele vai trazer que a inteligência vai depender de cada um. Aqui ele vai trazer, já que não existe então um todo, que a inteligência é individual por cada alma, pela sua individualidade. Então nós trabalhamos o niilismo, que é o absolutamente nada, que é o materialismo 100% puro, e depois nós temos então a absorção de um todo universal, que já é melhor do que o niilismo, porque pensa em algo, uma inteligência acima, mas que também acaba no mesmo lugar. Depois Kardec vai trazer o panteísmo. Como o nome já diz, pan representa tudo, e teus, Deus. Ou seja, Deus é tudo e tudo está em Deus. É como se nós estivéssemos em Deus e Deus estivesse em nós. Como se nós fosse um pedaço da inteligência de Deus agindo. Mas seria possível isso? Não haveria causa nem consequência? Como que eu posso, o Criador, sendo a própria criatura? É como se eu olhasse um quadro e imaginasse que o pintor fosse o quadro. Será que Deus não consegue mostrar, através das suas obras, quem realmente é? Será que Deus está em tudo? E se ele estivesse em tudo, ele não seria perfeito, porque nós não somos perfeitos. E se ele é o Todo-Poderoso, a inteligência suprema, então nós deveríamos ser essa inteligência. Não deveríamos carregar mais falhas, mas não é assim que procede. Carregamos as nossas falhas, carregamos os nossos vícios, os nossos defeitos. Então, mais uma vez, essa doutrina não se sustenta. Que interesse eu teria em fazer o bem se eu sou Deus? E como eu poderia não fazer o bem se seria eu quem tivesse feito as leis naturais? Eu estaria ultrapassando as leis naturais, prejudicando as leis naturais, não cumprindo as leis naturais que eu mesmo teria feito? Então nós vamos vendo que o panteísmo também não se sustenta. São crenças que não trazem a sua base. Quando nós colocamos a pensar e a refletir, nós vamos vendo que não existe. E é isso que Kardec nos convida. Para, pensa, reflete. É preciso fazer essa comparação. O que eu vivo hoje, o ambiente que eu estou, tudo que me influencia. É preciso abrir a mente do conhecimento. E aí Kardec, mais uma vez, no Livro dos Espíritos, na questão 14, ele vai nos trazer: Deus é um ser distinto ou a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo? Se fosse assim, Deus não existiria. Seria efeito e não causa. Não pode ser ao mesmo tempo uma coisa ou outra. Não pode fazer-se Deus o homem que quer ao menos ser parte de Deus. Ou seja, ele vem trazer aqui que aquele que defende o panteísmo é porque, não podendo ser Deus, ele quer ser parte de Deus. Mas nós somos parte de Deus, mas não da maneira como é colocado. Ele quer se sentir como se ele fosse, né, a última inteligência. Mas por quê? Porque ele, não podendo ser Deus, não podendo ter essa característica, então ele vai falar que ele é parte de Deus, não é? E ele coloca: Deus se revela em suas obras, como pintor no seu quadro. É como nós falamos, né? As obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor. Então nós vamos vendo que esses questionamentos que nós vamos encontrando não satisfaz a nossa razão. Quando nós paramos para pensar, fica muito vago. E é isso que nos leva à vontade de buscar, de entender. E é por isso que a todo momento continua a nossa dúvida: para onde nós vamos, como vai ser, qual é o futuro da humanidade, qual é o nosso objetivo, não é? Então, nós temos aqui 3 alternativas, e são as 3 alternativas que nós temos, que vai trazer, que trouxe norte para essas crenças e para as religiões, tanto do passado como do presente. A primeira é o nada. Então nós podemos escolher entre o nada, sobre a absorção do todo universal,
e da individualização da alma. Acho que com certeza todos vão na terceira, que é a individualização da alma antes da morte e depois da morte. Porque se nós pensarmos a individualização da alma só enquanto encarnados, todas as outras são. Mas aqui Kardec vai trazer a individualização da alma enquanto encarnado e depois da morte e desencarnado. É justamente essa última crença que nós acreditamos. E é justamente essa última crença que constitui a base de todas as religiões. Todas as religiões presentes defendem a individualização da alma. E aí nós poderíamos pensar, bom, se todas defendem a individualização da alma, nós já chegamos num bem comum. As outras crenças, as outras teorias não fazem sentido algum. A individualização da alma, sim. E é isso que nós mais bem absorvemos. Que nós somos um espírito, que nós somos uma alma, e que mesmo após a morte, existe a alma. E o que vai ser diferente uma religião da outra? O que vai diferenciar a católica da espírita, da evangélica, de todas as outras religiões? Porque todas trazem a individualização do espírito. Todas vão trazer como alinhamento a melhora moral, o intelectual. O que vai diferir? Para trazer essa diferença? Justamente o destino que a alma terá após a morte. E essa reflexão que nós precisamos trazer. Seria totalmente irracional se nós olhássemos agora e não pensássemos na possibilidade da reencarnação, de nascer, renascer, progredir. Se nós imaginássemos uma vida única, acabando ao fim, mesmo que a alma continuasse, que tivesse a individualização, será que Deus seria justo, mesmo assim? Estamos falando das religiões mais comuns. Nós estamos aqui que muitos de nós nasceram, que foi o berço religioso de muitos de nós. Se eu pensar numa única encarnação, será que os meus questionamentos serão respondidos? Será que Deus continua sendo justo? Será que se eu não tiver o livre-arbítrio nas minhas escolhas, eu estarei dentro da justiça? Ou será que é justamente o livre-arbítrio que vai me capacitar a melhorar, evoluir, avançar? O fato é que todas as religiões, elas vão defender o destino feliz ou infeliz após a morte. Todas vão falar, bom, o que fizemos aqui, enquanto encarnados, vai trazer uma consequência, feliz ou infeliz. Teremos que pagar por isso. São as penas eternas, são os gozos eternos, como se nós não precisássemos retornar. O que vai diferenciar é justamente as penas e os gozos que são oferecidos, que são buscados. E aqui nós vamos cair muito nessa questão do céu e do inferno. As religiões que vão defender as maneiras pelo qual eu consigo atingir o céu e quais atitudes que eu faço que eu atinjo o inferno. E ao invés de trazer a questão espiritual, da melhora do espírito, aqui eu vou trazendo exteriorizações, vou trazendo cultos que vão me capacitando a atingir o céu. E nós não compreendemos o que isso significa. E acreditamos. Como eu disse, todas as religiões buscam o avanço moral e intelectual, mas nem todas estimulam ao pensar, ao raciocinar. E aqui a doutrina espírita convida a todos a refletir sobre as coisas. Não é obrigado a se transformar espírita. É um convite à reflexão sobre a vida, compreendendo que tudo depende de nós, do nosso esforço. E toda consequência, tudo tem uma causa. Não posso colocar a causa no outro, colocar a causa em Deus. Não. O progresso, a melhora depende de mim. Esse céu, que é o lugar feliz, que são as recompensas boas, vão depender de mim, dos meus esforços. Não serei eu contemplado por Deus, sorteado por Deus. E não são as coisas exteriores que vão me capacitar a entrar
Eu não consigo comprar um espaço no céu, ou eu não vou perder por eu não ajudar e vou ir para o inferno. A doutrina nos traz isso, essa relação, que vai nos colocar como responsáveis diante de Deus. Somos nós responsáveis pelo destino que nós vamos ter. E às vezes olhamos religiões que vieram do passado, que trouxeram toda a base, que trazem, pelo menos no nome, o legado do Cristo, mas que negaram a evolução da ciência. Porque se estivessem aprovado, se estivessem junto, caminhado com a ciência, hoje não teria muito o que negar. Porque a ciência veio evoluindo, veio progredindo. E quando a ciência dizia que era preto, a religião vinha e falava que era branco. E os seus fiéis não raciocinavam, não pensavam e acreditavam nesse branco. A ciência provava ser uma coisa. A religião vem e fala, não concordo com a ciência está equivocada. Enquanto a doutrina espírita vem e fala, quando a ciência provar algo diferente, assuma a ciência. Porque a ciência é o estudo. Lógico que não é de imediato, as coisas precisam ter provas. E é sobre essas provas que a doutrina espírita vai vivendo, vai olhando, experimentando, vivenciando. Esse é o convite que a doutrina nos faz. E quando nós olhamos, então, outras pessoas que frequentam outras religiões, com outras crenças, muitas vezes elas vão se questionar. Poxa, mas isso eu não concordo. E eu não tenho resposta para isso. Não encontrei resposta para as minhas dúvidas. Estou sentindo um vazio muito grande. Por quê? Como nós dizemos lá atrás, todos buscam compreender qual é o nosso destino. O que vai ser no pós-morte. Quando a religião não fornece isso, nós vamos buscar outras crenças. Porque mesmo que buscando a crença e a crença seja errada, como nós vimos nas crenças iniciais, pelo menos lá é estimulado a pensar. Mesmo que eu seja estimulado a pensar de forma errada. Mesmo que eu vá filosofar de forma equivocada. Mas lá, pelo menos, eu consigo raciocinar. Eu tenho liberdade de pensar. Então, quando eu começo a olhar para aquilo que me fecha, para aquilo que proíbe eu de pensar, eu falo, opa, alguma coisa está errada. É esse senso que nós precisamos buscar aqui. A religião, a moral, ela precisa acompanhar a evolução da ciência, a evolução científica. Por isso, a doutrina vem, ciência, filosofia e religião. Muito menos religião do que ciência e filosofia, porque nós precisamos experimentar. Tanto é essa necessidade que o homem tem de buscar o conhecimento, que ele imagina ter a vida no futuro. Embora ele viva, às vezes, numa crença que o limite, ele acredita que existe uma vida futura. Entanto que dificilmente nós vamos encontrar alguém que fala, não, isso não existe, acabou. Tem? Tem. Mas uma hora ou outra ela é levada a pensar na continuidade da vida. Quantas vezes nós não vimos pessoas de outra religião falar, em outra vida eu fui isso, certeza. Mas como? Se você não acredita. Não, estava brincando. A gente só brinca com o que a gente acha que existe, não é verdade? Então, nós vamos compreendendo que o Espiritismo vai nos colocando na mesa peças em que nós conseguimos debruçar os nossos olhos, as nossas compreensões, as nossas reflexões, e vai encaixando as respostas. Porque é mais lógico. Eu vou colocando ali o meu entendimento da maneira como eu estou capacitado, estou desenvolvido para isso. E é por isso que Kardec coloca que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque haverá um momento em que as religiões e as crenças precisarão aceitar a continuação espiritual, a individualidade da alma. É o primeiro passo, a fim de romper essa barreira. Então é inevitável lutar contra a doutrina espírita. Porque uma hora ou outra, as outras crenças irão esbarrar na questão da individualidade da alma pós-morte. Depois, quando isso acontecer, nós vamos então estar preparados para a tolerância religiosa. Embora hoje
já observemos alguma tolerância, mas ainda é muito pouco. Nós claramente observamos religiões atacando a outra, declarados, às vezes subliminarmente, mas isso acontece. E no futuro, nós vamos entender que tudo vai vir numa difusão, tudo vai fundir o conhecimento. Porque se eu compreendo que a vida continua, que a individualidade da alma se mantém após o túmulo, nós vamos precisar fundir uma coisa só. O que importa é o amor, vai ser a religião do amor. É por isso que quando nós olhamos, então, para a doutrina espírita comparada com as crenças do nada, do materialismo, das crenças que vão pensar no céu e no inferno, a doutrina vem nos esclarecer que estamos nós aqui aprendendo, em aprendizado. Muitas vezes encarnamos nós em condições inferiores, muitas vezes em condições superiores, a fim de que possamos experimentar tudo, todas as situações, a fim de que eu consiga melhorar, que eu consiga apagar o mal que eu fiz, que eu aprenda, e eu vou levar isso para o além-túmulo. Eu vou levar isso para a vida pós-túmulo. E depois eu volto com esse conhecimento já adquirido e melhoro mais um pouco. Vivo em sociedade, onde a crença do nada me obriga a viver no egoísmo, isolado, a pensar só em mim. A doutrina espírita vai nos levar a pensar no nós. Porque é quando nós pensamos junto, quando eu penso no outro, é que eu vou conseguindo adquirir conhecimento. Aí sim, Deus se faz justo, Deus se faz bom, porque Ele nos traz a oportunidade de crescermos numa igualdade. Aqui sim nós vamos praticar a fraternidade. E é justo nessas existências espirituais que nós vamos nos capacitando a nos transformar melhor, buscando a perfeição. Lógico que não a do Pai, não a de Deus, mas a perfeição que nos cabe, o homem de bem. Então aqui nós vamos compreender por que aqueles espíritos que ainda são brutos evoluem. Somos nós hoje. Hoje somos nós, aqueles espíritos medievais do passado. E os espíritos que estarão daqui 100 anos encarnados aqui, muito melhores, nós não falamos? Daqui uns 100, 200 anos, talvez a coisa esteja melhor. Seremos nós, que já aprendemos um pouquinho, já voltamos para o plano espiritual, analisamos a nossa situação e voltamos mais uma vez na Terra. Vamos aprender que através do trabalho, através do sofrimento e das provas, que nós vamos subindo os degraus que nos são colocados. É essa doutrina que nos traz o conforto. É necessário evoluir, é necessário cansar o espírito, sim. Abrir mão das vicissitudes, abrir mão das paixões, que ora encarnaremos com deficiências, ora normais, sem as deficiências, porque Deus está nos capacitando para ser algo melhor. Como sabemos, nascemos todos simples e ignorantes, todos nascemos criados por Deus, criatura simples e ignorante. E aí nós vamos evoluindo. Se nós errarmos, tudo bem, temos outra chance. Não seremos condenados ao inferno, como muitas religiões dizem. Mas nós sabemos também que não basta nós fazer uma prece para que tudo de errado seja esquecido. Não. Se eu fiz algo de errado, eu preciso corrigir, reparar. É aqui a sintonia que eu tenho com o Pai, a comunhão com Deus. Você tem o livre-arbítrio, você tem a sua escolha, mas os resultados cairão sobre você. Por isso, devemos nós pensar que toda a fé que nós apoiamos, que nós acreditamos, ela precisa ser analisada pela luz da razão. É preciso olhar e colocar luz, clarear tudo aquilo que nós estamos vendo, vivenciando, racionalizar em cima daquilo que nos é apresentado. Porque senão nós vamos ficar vendados, acreditando em tudo. A ciência evolui, nós não evoluímos.
e nós não nos despertamos, então, para o verdadeiro objetivo da vida. Vale refletir. Será que eu penso no nada? Será que eu penso no céu e no inferno, penas eternas ou gozos eternos? É justo? Muitas vezes vamos entender, uma mãe foi boa e um filho foi ruim, então ficarão separados. Onde está a justiça de Deus nisso? Ou será que somos todos criados simples e ignorantes e vamos progredindo? Esse é o estudo de hoje, as reflexões que nós colocamos hoje, para trazer no ponto da individualidade da alma, para que nós possamos avançar no próximo capítulo. Não adiantaria trazer o início do próximo capítulo, que é temor à morte, sem entender que, de fato, a nossa alma ela é individual, que tudo continua, que mesmo com a morte do corpo, nós continuamos como espírito. Então, na próxima semana, na segunda-feira, nós vamos falar sobre o temor da morte. Causa do temor da morte. Vamos compreender um porquê que muita gente tem medo da morte. E muito mais do que isso. Kardec coloca por que os espíritas não têm medo da morte. Mas será que os espíritas não têm medo da morte? Então nós vamos precisar compreender um pouquinho. Será que Kardec estava certo e nós estamos errados? Ou será que Kardec errou? Ou será que nós ainda não compreendemos? Queria agradecer imensamente a companhia de todos que nos acompanham aqui. Semana que vem nós vamos retornar no mesmo horário. E quem tiver dúvida, pergunta, quiser deixar nos comentários, depois eu respondo individualmente. Ou durante o curso, se de repente, durante o estudo, se de repente surgir alguma dúvida, nós podemos ir respondendo também. Eu só estou com o canal aberto aqui, então não sei se tem pergunta em outros, mas se tiver, eu respondo individualmente depois. Um grande beijo a todos, possamos ter uma semana abençoada, de muita paz, muita alegria, e que possamos refletir sobre as verdades que nos são colocadas, porque aceitamos aquilo que nos são colocados e não refletimos. Um grande beijo a todos.